aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tenhas liberdade de agir no nosso meio, Senhor. Tenhas liberdade, Espírito Santo. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você tem noção da declaração que você está fazendo nesse momento? Olha só o quanto é sério essa afirmação. Você está falando que o Espírito Santo tem liberdade neste lugar. Você está dando legalidade para que o Espírito Santo possa mudar as coisas de lugar. Nós temos constantemente sido confrontados com o Evangelho. Constantemente nós temos nos deparado com as sombras, com as angústias, com as situações de pecados que muitas vezes nós a temos como estimação, ao invés de fato lutarmos contra estes males que têm nos destruído. E nós estamos fazendo uma declaração de fé neste momento, dizendo que somos moradas, somos templo do Espírito Santo, e que Ele tenha a liberdade de mudar as coisas de lugar. Nós temos falado sobre reforma, e reforma é isso. Às vezes é necessário arrastar os móveis, às vezes é necessário mudar as coisas de posição para que a gente experimente o novo de Deus. Às vezes nós precisamos nos lançar a uma nova linguagem, a uma nova forma, nos atualizar. Não é assim que a reforma acontece? Às vezes precisa mudar o encanamento porque o metálico não funciona mais, agora é o plástico que é o mais eficiente. Nós precisamos nos atualizar, mas muitas vezes nós estamos tão ensimesmados e resistindo às mudanças que o Senhor quer em nossas vidas. Eu quero convidar você a fazer desse cântico a tua oração mesmo. E olha, eu quero ser muito sincero, eu sei que é gostoso esses momentos coletivos, congregacionais, mas se você não tiver essa disposição, é melhor não cantar, porque há um risco quando nós cantamos, declaramos e oramos, há o risco do Senhor agir, e nós temos clamado para que de fato o Senhor possa agir em nossa vida e o nosso meio. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude, Senhor. Mude
tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E muitas coisas de lugar. Senhor, esse encontro não foi por nossa iniciativa. Esse encontro nessa noite foi porque o Senhor providenciou, ó Pai. O Senhor marcou esse nosso encontro contigo. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor tenha toda a liberdade de mover-se entre nós. Revele a tua glória. Manifeste, Senhor, a tua autoridade, Senhor. Ó Pai querido, Senhor, nós muitas vezes até desejamos isso, mas por conta das nossas limitações, não nos apropriamos das promessas do Senhor, ó Pai. E eu quero clamar, ó Pai, que as barreiras caiam sobre a terra, Pai. Que o Senhor nos dê um entendimento, nos dê um coração sensível, ó Pai. Ô Senhor, revele, Senhor, o teu poder. Sara, Senhor, a nossa alma, Pai. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Nós queremos nos esvaziar de todo o nosso eu, para que o Senhor se manifeste, seja o centro da nossa adoração. Assim seja para a glória do teu nome. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, você que se encontra em casa, que nos acompanha virtualmente, que você seja inundado com a manifestação da presença do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor, dando uma salva de palma a Ele. Amém. Os irmãos e irmãs, permaneçam ainda um pouco em pé. Nós queremos ter um momento de intercessão. Abra o teu coração, apresente a sua vida ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, estamos assim, cheios de feridas, de necessidades. Que o Senhor possa mover-se em nossa direção, trazendo as respostas tão esperadas. A cura, as enfermidades, Senhor, a luz que necessitamos diante dos caminhos obscuros, a paz que tanto necessitamos diante dos momentos de angústias. Pai, o refrigério diante dos nossos relacionamentos. Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre em nosso meio. Talvez muitos entre nós tenham vivido, Senhor, já acomodados diante das lutas vividas. E eu quero pedir-te, Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, um avivamento, trazer um renovo, renovar a esperança, Pai. Mesmo que os nossos olhos não enxerguem, Pai, mas que a bênção, a glória do Senhor seja assim manifesta. Coloque a tua mão sobre a pessoa que está do teu lado, ore por sua vida.
Senhor, eu quero também agradecer pela vida do Tiago, nosso irmão, que completa mais um ano de vida hoje. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, tanto ele como sua família. Que o Senhor o visite poderosamente. Eu também quero, junto com os irmãos, orar em favor da Igreja Luterana de Indaiatuba, pela vida do pastor Astor, pela sua esposa, sua filha. Que o Senhor possa também abençoar os irmãos dessa comunidade. Que o Senhor possa dá-los, ó Pai, a provar toda a Tua graça e poder. Com certeza, Pai, o Senhor conhece os desafios que esta igreja tem vivido. E que o Senhor possa dar aos nossos irmãos que ali congregam, provar e testificar o Teu cuidado e agir, ó Pai. Seja assim com toda a igreja de Cristo, Senhor, na cidade de Indaiatuba. Esteja abençoando, Senhor, para que vivamos esta comunhão, este respeito, esta cumplicidade que temos buscado, Senhor, como povo de Deus aqui reunido, Pai. Que a graça e a bênção do Senhor seja assim sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Pode olhar para o seu lado mais uma vez, para trás, para frente. Olha o povo de Deus, reconheça o corpo de Cristo, conforme o apóstolo Paulo nos desafia. Vamos ter aquele momento de comunhão? Pelo menos 10. Cumprimente com a paz do Senhor. Se você se sentir confortável, dê um abraço. Chegar aqui nesse lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui nesse lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Diga isso novamente. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. Vamos lá, Luiz. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Estende a mão sobre a pessoa que está do teu lado e abençoe a sua vida. Vou levar você dentro do meu coração. Derrame, Pai. Vou ficar também em comunhão, se nós somos mais irmãos. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Amém. Eu me sinto abençoado com a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor por isso mais uma vez. Podem assentar-se agora, depois de um monte de ameaça, né? Que Deus nos abençoe. Eu não estou identificando nenhuma visita aqui. Isso não é bom. Vamos incentivar, convidar pessoas para estarem conosco. Temos alguns avisos que eu gostaria de compartilhar. O primeiro, relembrando os nossos pequenos grupos, toda terça e quarta. Cada grupo tem a sua dinâmica, você pode entrar em contato com um dos líderes, seja a sua preferência por questão de geografia, e temos também alguns grupos que são por questões de algo em comum, né, como dos jovens casais. Irmãos e irmãs, no próximo domingo nós não teremos a escola bíblica dominical, dia de eleição, e para que os irmãos estejam tranquilos, nós estamos dispensando para que você possa escolher o melhor momento para você cumprir o seu compromisso cívico. Não deixem de votar,
Isso é muito importante. Esse é o maior instrumento que nós temos na democracia. É nesse momento que nós expressamos as nossas críticas, o nosso, ou até mesmo nosso contentamento, é através das urnas. No próximo dia 31, o último dia do mês, nós teremos a celebração da unidade, o culto dos 505 anos da Reforma Protestante. Será em nossa igreja, será uma grande festa, haverá várias denominações, batistas, nazareno, bola de neve, vários pastores estarão entre nós, e a banda, né, o Ministério de Louvor que estará ministrando vai ser da Presbiteriana Renovada. Está para confirmar, mas tudo indica que vai dar certo de recebermos o coral da Igreja Nazareno Central. É um coral, se eu não me engano, de 70 pessoas. Então vai ser uma noite muito especial. Então nós queremos que os irmãos participem. E eu também estou desafiando os irmãos a nos ajudar na estrutura. Nós cremos que nós teremos 300 pessoas na igreja. Nós temos uma equipe já preparando, um departamento infantil todo se organizando para receber as crianças. Então, se alguém quer se voluntariar para ajudar com as crianças, falem com a Rosana. Nós teremos também um departamento de recepção preparada para isso. Converse com o Clóvis se você quiser ajudar. Nós vamos precisar identificar as crianças, nós vamos ter que identificar os pastores visitantes, nós vamos precisar organizar para que ninguém tome muito espaço nos bancos. Então nós vamos precisar de ajuda. A diaconia também vai estar atenta. Nós vamos ter um chá e um café servido em 3 pontos na igreja para não ter aglomeração de pessoas. Então eu quero pedir, você que sentiu-se já desafiado aí para poder participar, procure um desses líderes para que você possa estar nos apoiando nessa organização, ok? Nós estávamos até então divulgando o encontro de casais para o dia 26 e 27 de novembro. Nós estamos há um mês do encontro e até a data de hoje nós recebemos só 6 inscrições. Por conta disso nós estamos adiando, né? Tivemos também uma questão de contratempo do local, e somando essas duas questões nós ficamos muito inseguros em manter a data e nós estamos adiando para o dia 18 e 19 de março. Aqueles que já fizeram a inscrição já foram contatados pessoalmente por nós. E agora nós pedimos que os irmãos que ainda não fizeram a inscrição façam. Se você tinha algum problema com essa data, agora pode fazer, a inscrição continua aberta para o dia 18 e 19 de março. Amém? O Salmo 57, 9 e 10 diz assim: eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. A palavra do salmista aqui é um sentimento de gratidão ao Senhor. Gratidão pelo cuidado, gratidão pelo sustento, pela presença do Senhor na vida deles. Eu acho que nós também temos motivos de gratidão ao Senhor. Estou equivocado ou não? Você concorda comigo? Eu sei que vivemos momentos de lutas, mas só pelo fato de estarmos aqui nessa noite já é motivo de gratidão, porque o Senhor tem nos dado a força, tem nos dado a saúde, as condições, e mesmo com as limitações, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado da provisão necessária. E eu quero convidar você a fazer como o salmista aqui, agradecer ao Senhor. Você pode fazer isso através dos cânticos de adoração, mas também pode fazer através do seu dízimo. Dízimo não é um pagamento. Às vezes ouvimos essa expressão: vou pagar o meu dízimo. Não, você não tem nada que pagar, já foi pago. Jesus Cristo já pagou na cruz o suficiente para a nossa salvação. E o que Ele nos dá é graciosamente. Você também não precisa
de ter esse sentimento de dívida ou de devolução. O que nós temos é a santificação, a gratidão. E nós temos o privilégio de consagrar parte, 10% daquilo que Deus tem nos dado, como gratidão. Nós somos mordomos, tudo é dele. Ele fala 90% você administra, os 10% deixa para a igreja do Senhor administrar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Nosso coração, Senhor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a Ti, Senhor. Quero ser igual a Ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Essas ofertas trazidas, ó Deus, no Teu altar, que o Senhor venha, ó Pai, abençoar a cada família que contribuiu, que o Senhor não deixe faltar, ó Deus, o alimento, a provisão, aqueles, ó Deus, também que não puderam contribuir, que o Senhor os abençoe de igual forma, que a Tua igreja, ó Pai, administre esse dinheiro, ó Pai, com sabedoria, abençoando, ó Deus, a Tua casa, abençoando aqueles, ó Deus, que mais necessitam. Queremos estar prostrados diante de Ti, Senhor. E queremos nos render, ó Pai, ao Teu chamado, Senhor. Outra vez, pra tudo entregar.
Senhor. tudo entrega. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, ouve o meu amor, fala pra mim. Queremos te ouvir, Senhor. Fala pra mim, Iremos nos render a ti, Senhor. eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Ó Senhor, venha derramar o teu vento aqui, Senhor. Venha sobre nós, ó Pai. Nós estamos aqui para te louvar e te adorar e nos render, Senhor. Sopra em eu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, Senhor. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Venha como um vendaval, Senhor. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Queremos nos render a ti, Senhor. A tua igreja rende a ti, Senhor. Queremos conhecer-te mais e mais a cada dia, Senhor. Queremos te conhecer, ó Pai, no mais profundo, ó Pai. Queremos nos render aos teus braços, ó Deus. Conhecer-te mais, a conhecer-te mais. Senhor, queremos render o nosso coração, ó Pai. Queremos que a tua palavra seja presente em nossa vida, ó Pai. No início eras a palavra, Senhor, com Deus Altíssimo, ó Pai, ela nunca mudou, Senhor. Quão maravilhoso, ó Pai, tu és. Quão forte, quão poderoso tu és, ó Deus.
Deus Altíssimo. Com Deus Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Declare ao Senhor. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor, nós cremos nisso. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor revele, Senhor, a tua autoridade e poder sobre os nossos corações. Coloque em ordem os nossos pensamentos. Senhor, que nós possamos restaurar a centralidade da tua palavra em nossa vida, Pai. Manifeste assim a tua fidelidade. Nós abriremos as Escrituras neste momento e quero pedir, Pai, que salte delas as palavras da salvação, trazendo refrigério, cura, libertação, em nome de Jesus. Então declare: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome
nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, amém. Abrace seu filho, a sua criança, seu neto, aonde estiver aí. Impõe as mãos sobre ele. Nós pedimos, na semana passada nós clamamos em favor das nossas filhas, nossos filhos, que haja um momento também que você como pai abençoe seu filho nesse momento que ele estará indo participar desse culto infantil. Pai, em nome de Jesus, revele a tua glória sobre as nossas crianças. Que a palavra ministrada ao coração deles tenha a mesma eficácia e poder da palavra que o Senhor tem reservado para nós adultos. Que isso possa nortear, conduzir as nossas filhas e nossos filhos nos teus propósitos, Pai. Assim seja para a glória do teu nome. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem assentarem-se. Quero convidá-los a acompanhar a leitura do Evangelho de João, capítulo 8. As crianças podem sair, a tia já está aí preparada. A gente muda o formato, as crianças ficam perdidas, né? Nós também somos assim, mudou a posição das coisas. Até hoje eu não sei onde que está o copo em casa. Antes em Jundiaí o copo ficava em frente da pia, agora fica atrás, como vai achar? Muda de lugar, nós estamos sempre condicionados, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver também com o nosso tema, né? Nós vamos nos condicionando. E às vezes precisamos viver esse processo de reformas para poder resgatar a essência, as origens das coisas. O Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 31 a 36, é um clássico muito conhecido, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Desculpe o transtorno, estamos em reforma. Ufa! Reforma traz transtornos. Começamos o mês, primeiro domingo, refletindo que é necessário que seja revelada, muitas vezes, o estado que nós nos encontramos. Nós não percebemos, mas nos acomodamos, tomamos forma da situação, os nossos olhos vão se acostumando com as imagens, o teto descascado chega uma hora que não incomoda mais, o bolor também já faz parte da nossa visão, o piso sem brilho também já não chama mais atenção, e às vezes precisamos ajustar a nossa mente para a gente reparar aquilo que está degradado, aquilo que desviou-se, aquilo que perdeu o seu brilho com o tempo. É assim também com a nossa vida espiritual. Nós vamos nos acostumando. E no nosso primeiro encontro, nós olhamos para o texto lá da reforma promovida pelo rei Josias. E naquela reforma, eles descobriram ou relembraram aquilo que estava esquecido, que estava perdido. Reforma tem essas preciosidades. Nós resgatamos aquilo que não lembrava que existia.
Quantas vezes você compra algo e depois você vai mexendo nas suas coisas e você fala, puxa, eu comprei outro e eu já tinha isso. Porque nós esquecemos. A reforma também nos desafia a reconhecer o estado presente, perceber a realidade, porque depois da reforma você percebe o quanto ficou melhor, o quanto ficou mais aconchegante. Cheiro de tinta fresca pode atacar rinite para uns, mas traz um sentido de novo para nós. No segundo domingo nós observamos o desafio que diante de uma reforma nós devemos ter atitudes, ações intencionais. Nós recebemos dons para um propósito. Diante da reforma nós não podemos ficar apáticos. Cada um tem que ajudar. Eu liguei esses dias para o Celso e ele estava trabalhando. Não era uma reforma, mas uma construção. Ele tinha uma participação na obra. Não dá para ficar assistindo. Envolve todos que estão na casa, no ambiente. E assim deve ser também na questão espiritual. Na semana passada, junto com o Chuniquito, e aproveito para pedir desculpa em nome dele. Ele andou aprontando, eu puxei a orelha dele, eu falei que não é para fazer mais isso. Mas junto com o Chuniquito, nós também refletimos que em uma reforma nós precisamos reconhecer e ouvir a voz do mestre. Assim é uma obra também. Tem um mestre de obra, tem o arquiteto, a arquiteta, o engenheiro, tem o responsável pela obra. E precisamos nos submeter a essas orientações. E assim também devemos fazer. Nessa noite eu quero convidá-los para juntos refletirmos sobre a importância da palavra do Senhor. Na semana passada nós entramos um pouco, introduzimos isso. E durante essa semana, estudando sobre a reforma protestante, apesar da reforma ter um vulto tão grande, a reforma é mais simples que nós imaginamos. A reforma, ela confrontava, através de 95 teses, praticamente um problema: a questão da venda das indulgências. Esta problemática revelou o desvio da igreja cristã, o desvio, quanto ela se perdeu, deixou a origem. E por conta dessa percepção, levou a ela a reconhecer 5 fundamentos, conhecidos como solas, pontos necessários de fundamentar a nossa fé. A fé, a Escritura, a graça do Senhor, somente o Senhor, somente Cristo em nossas vidas. O solas veio para apontar que essa deteriorização que estava vivendo a igreja foi por conta de perder alguns fundamentos. Mas posteriormente, e a gente quando observa Lutero falando, nós percebemos que tudo surgiu por conta de uma questão: o distanciamento das Escrituras Sagradas. Uma grande contribuição da reforma protestante foi resgatar a palavra do Senhor como sendo o centro do cristianismo, o que tinha se perdido. Mas sim observarmos o quanto nós precisamos também de fazer essa reflexão e perceber o quanto também temos, talvez não conscientemente, mas temos nos distanciado da palavra. Sejamos sinceros. Apesar da Bíblia continuar sendo o nosso símbolo de fé, ela não é mais aquilo que nos governa. Nós temos as nossas construções, os nossos desejos, temos as imposições sociais,
temos várias outras questões que muitas vezes sobrepõem aquilo que deveria ser o centro da nossa vida. Um teólogo suíço mais contemporâneo, Karl Barth, ele tem uma afirmação da seguinte forma, que as Escrituras, ela é 100% humana e 100% divina. Estranho isso. 100% humana porque ela é papel, tinta. A minha está bem desgastada. E muitas vezes as Escrituras, ela acaba sendo um objeto de decoração dentro da nossa casa. Ela está em uma estante, está em um átrio, está em um suporte bonito, muitas vezes aberto em um determinado salmo, mas nem sempre ela de fato tem autoridade sobre as nossas vidas. Muitas vezes a Bíblia é usada como coerção social, para usarmos como instrumentos de interesse, mas também não colocamos ela como tendo autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Estou equivocado ou não? Nós usamos para repreender, usamos para julgar. Nessa época nós usamos para falar que os afeminados não irão para o reino dos céus, mas nós não olhamos para ela e reconhecemos que o Senhor nos ensina que temos que perdoar, que devemos amar o próximo. Nós usamos conforme os nossos interesses. A Bíblia 100% humana é aquela que usamos para fazer versos para camiseta, adesivos em carro, pano de prato, prato decorado. Mas a palavra ou as Escrituras 100% divina é aquela que salta do livro e pela ação do Espírito Santo molda a nossa vida e o nosso coração. Que nós deixamos ela nos guiar, ter esta autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Irmãos e irmãs, nós sabemos da importância das Escrituras. Não temos dificuldades de refletir isso que eu estou provocando nessa noite. Mas nós precisamos resgatá-la como sendo a palavra de salvação. A Bíblia ela pode ser palavra de condenação para aqueles que a rejeitam, mas de salvação para aqueles que a reconhecem. Com a reforma protestante, os cristãos eram conhecidos como sendo a religião do livro. Com a tradução, conhecida como a tradução de Lutero, do Novo Testamento no alemão, a Bíblia passa a ser acessível às pessoas, diferente do que era no latim, no grego, no hebraico. Agora o povo tem a Bíblia na mão e eles eram reconhecidos como sendo a religião do livro, porque somente as Escrituras. E com isso rejeitava todas as tradições, todas as bulas, tudo aquilo que era imposta por interpretações humanas, para que o Espírito Santo tivesse liberdade de revelar aquilo que o Senhor tinha ao coração daqueles que o buscam. Amém? 3 questões que esse texto nos traz diante desse desafio. O primeiro é que o discípulo genuíno, o cristão reformado, não, quando eu uso essa expressão, não estou dizendo aqueles que se diferem com a oposição ou com aquela tensão histórica, mas aquele que passa a reconhecer as Escrituras como autoridade da sua vida, submete-se à palavra de Deus. O verso 31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Olha que interessante. O Senhor estava falando com os recém-convertidos, judeus convertidos pelo cristianismo. E claro que toda conversão, como nós também, nós começamos a ser confrontados com questões novas.
Não é fácil nós mudarmos culturas, aquilo que nós construímos, né, com toda a nossa caminhada. Nós começamos a ter um tempo de absorver, de mastigar, de interagir, de sermos convencidos pelo Espírito Santo daquilo que tem sido revelado ao nosso coração. Mas havia um problema. Jesus identificava que existia entre esses recém-convertidos aqueles que foram convertidos pela emoção, pelo oportunismo, pela questão social. As pessoas começaram a se converter e outros falaram, não vou ficar de fora, né? Talvez até por um certo interesse, algum prestígio que porventura poderia ter diante desta escolha. Mas o Senhor falou, olha, existe uma diferenciação entre aqueles que são convertidos genuínos e aqueles que não são genuinamente convertidos. Os genuínos permanecem na palavra. Amém? Irmãos, isto é sério demais. Nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Vamos ter uma conversa só entre nós? Será que vale para nós ainda essa orientação? Eu creio que a palavra é a mesma ontem, hoje e continuamente será assim. E aí vai doer se nós olharmos e percebermos que nós não temos estado firmes na palavra, não temos estado vivido centralizados nas Escrituras. Perdoar 7 vezes 7 ou 70 vezes 7, isso era uma figura de linguagem para aquela época. Hoje mudou, hoje nós estamos na pós-modernidade e eu vou rejeitando as Escrituras para validar aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu reconheço como sendo interessante para a minha vida. Irmãos e irmãs, nós também devemos, diante desta provocação da reforma, nos olhar e reconhecer se nós não estamos sendo uma igreja religiosa que herda a tradição reformada, mas de fato não somos reformados. Lutero, quando já está vendo os resultados da reforma protestante, os seus seguidores começam a ter atitudes de violência, de hostilidade, começaram a invadir igrejas, queimar, expulsar clero. E quando Lutero fica sabendo disso, ele vai até lá e fala assim, não era isso que eu estava pregando. Talvez nós estejamos vivendo uma tradição reformada que não foi aquilo que os reformadores pregaram. Sustentamos símbolos, sustentamos ídolos, idolatramos nossa denominação, nossos valores eclesiásticos, os nossos bispos, pastores, apóstolos, e perdemos a vista do que é a origem. Se de fato somos uma igreja reformada com a disposição de ser continuamente reformarmos, nós precisamos resgatar a centralidade das Escrituras, pois essa é uma característica do verdadeiro cristão. E quando eu falo isso, não estou falando só do livro. Nós temos os jovens, não só jovens, mas a gente tem muitos irmãos e irmãs que fazem parte hoje de uma realidade cultural e tecnológica diferenciada. E pode usar os meios de comunicação, não é esse extremismo que nós estamos falando. Nós estamos falando da revelação, da busca, da sede, do alimento das Escrituras para que ela possa nos guiar e nos orientar. Segunda contribuição que esse texto nos traz é que o resultado dessa submissão às Escrituras, à palavra, é o conhecimento da verdade. O verso 32 diz isso. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei quantos aqui
já visitaram uma comunidade terapêutica, uma casa de recuperação? Alguém já? Esse verso normalmente sempre está nas comunidades terapêuticas, ou na fachada do prédio, tem um quadrinho, algum lugar está essa escritura: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Um dos atributos de Deus é Ele mesmo ser a verdade. Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso faz parte da essência de Deus. O próprio Senhor se revela e prega o Evangelho, a boa notícia, a mensagem da verdade. Hoje nós somos confrontados com vários valores equivocados. Eu não sei se você sente como eu me sinto. Hoje tem sido tão difícil se posicionar em alguns momentos. É ou não é? Olha para o panorama político. Sinceramente, gente, sem nenhum calor, é difícil saber no que você acredita hoje. Você não pode acreditar na mídia, você não pode acreditar nos políticos, desculpa a decepção, você não pode acreditar no Superior Tribunal da Justiça, o STF, você não pode acreditar em nada. Hoje é difícil acreditar em pastores, hoje é difícil acreditar em empresários. É mentira ou não? E o Senhor se apresenta dizendo, eu sou a verdade. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Talvez esta opressão, talvez essa coleção de angústia, de opressão, de dependência que temos vivido é justamente esta falta de clareza diante dos desafios que temos vivido. E esta revelação está na palavra. Ela apresenta o novo de Deus. Ela apresenta o reino de Deus. E o reino de Deus não é uma questão geográfica, mas é um estado. O reino de Deus é a igualdade, a justiça, a solidariedade, a liberdade, a paz, o shalom de Deus. Uma expressão ampla também, que não é só uma paz emocional, mas é a provisão diante das nossas necessidades. E o Senhor está dizendo assim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade os levará a viver esse estado de ambiente que é o reino dos céus. Eu sei que escatologicamente nós refletimos de que este reino se dará de forma completa quando Jesus voltar, mas desde que Jesus nasceu, nós já desfrutamos dos benefícios do reino de Deus, amém? Você já é beneficiado com isso. Nós já provamos o Senhor agindo. Hora ou outra nós compartilhamos o milagre do Senhor presente entre nós, porque nós já temos e desfrutamos do benefício deste reino do Senhor, mesmo que parcialmente ainda, mas o Senhor reina entre nós. E muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas desilusões, lutas, angústias, é por conta de não vivermos essa verdade, não reconhecermos esta autoridade. Nós nos atentamos às Escrituras por poucos minutos, ou um pouco mais de uma hora, em um dia na semana, talvez um ou outro em outra atividade, 2 dias na semana. Mas essa palavra deve nos nortear diariamente. Nós devemos sermos alimentados, senão nós sofremos e vivemos enganados, envoltos em mentiras. E nós sabemos quem é o pai da mentira. E não estou usando isso no sentido espiritualista, mas é no sentido mesmo de equívoco que nós muitas vezes tomamos decisões equivocadas, escolhemos caminhos errados por falta desse clareamento, dessa revelação. Eu não sei hoje, mas antigamente você comprava um celular
e você tinha que ler o manual, porque depende do celular, você deveria, assim que comprasse, dar uma determinada carga no celular por 12 horas. Você não podia ficar carregando o celular quando ele não estava completamente descarregado, porque o celular poderia perder o seu valor, a sua capacidade, haveria um vício de memória no celular. Mas para que você descobrisse isso, você tinha que ler o manual. E muitas vezes o seu celular, você até troca de celular querendo o melhor, mas você não conhece tudo aquilo que o seu aparelho pode te oferecer como recurso. Mas para isso você tem que ler o manual. Não é difícil, não é diferente com as escrituras. Eu sei que é algo tão batido que a Bíblia é o nosso manual de vida. E é realidade. E nós talvez não temos tido o aproveito suficiente, talvez não temos tido a vida útil suficiente, porque não temos lido o manual da nossa vida. Por isso, o Senhor aqui traz esta orientação, essa afirmação a esses recém-convertidos. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai os libertar destas construções equivocadas, destas dúvidas. Irmãos e irmãs, se nós queremos tomar posse das bênçãos de Deus, se nós queremos desfrutar de todos os benefícios desta manifestação, dessa expressão de cuidado de Deus em nosso favor, nós precisamos ter sede pela palavra. Nós precisamos nos inclinar à palavra. Eu sou um pouco crítico a essas campanhas de leitura de Bíblia durante um ano. E não é sobre isso que nós estamos falando, porque às vezes você acaba lendo mais por obrigação, para receber um certificado, um prêmio. E não é sobre isso que eu estou falando. É ler talvez pequenas porções, mas deixando que o Espírito Santo revele a autoridade do Senhor em nossos corações. Foi isso que nós cantamos no começo do culto. Que nós somos templo do Espírito Santo, que Ele tem a liberdade de revelar-se em nosso meio. A palavra, ela nos constrange. Nós deveríamos estar corados agora, diante desta revelação do Espírito Santo no nosso coração. E por fim, os libertos, aqueles cristãos genuínos, que têm a palavra como centro da sua vida, eles herdam o direito de serem filhos de Deus. Amém? Que privilégio. Os versos 35 e 36 diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A pregação do reino de Deus, além da libertação, ela traz também uma filiação, uma adoção. Ela nos traz a convicção das promessas do Senhor para as nossas vidas, como filhos. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Eu venho para que tenha vida eterna. Essas são as promessas do Senhor, constituída àqueles que são filhos. Todos aqueles que escolhem serem adotados pelo Senhor, se submete à sua voz, desfruta desse benefício de não ser escravo, mas sim livres. Tem algumas pessoas que elas acham que o cristianismo nos aprisiona. Eu entendo o que eles querem dizer. E parcialmente eu concordo, porque a religiosidade nos aprisiona, mas o Evangelho nos liberta. Amém? Deu para entender? O judaísmo era uma religião de extrema opressão. E muitas vezes nós nos deparamos com uma prática religiosa extremamente opressora. Mas a palavra nos liberta. A palavra nos
torna livres, nos torna livre do peso do pecado, da condenação, do julgamento, porque Jesus Cristo já assumiu para Ele todo o nosso equívoco, todo o nosso pecado e todo o nosso engano. Eu não sei se você se sente como eu estou me sentindo. Nós somos falhos, né? Nós erramos. E como é difícil nós nos olharmos no espelho e nos enxergar assim, com esses pecados presentes em nossa vida. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós reconhecemos um amor de Cristo por nós incondicional. Que apesar da nossa realidade, o Senhor nos ama e nos liberta de todo o mal, toda a condenação. Sabe o que quer dizer isso? Você não precisa mais ficar angustiado. Uma questão que nós precisamos entender, principalmente nós presbiterianos, é que quando nós pregamos a graça de Cristo, dá-nos impressão de impunidade. Nos dá a impressão de poder fazer o que a gente quer. Muito pelo contrário. A graça de Cristo nos constrange de tamanha forma que nos leva à santificação. Eu não quero mais continuar sendo o Sidney que eu era. Eu quero viver de forma consagrada, que glorifique o nome de Deus, porque Ele me ama de tamanha forma que eu não posso responder de outra forma que não seja de ter uma vida que testemunhe a sua presença, o seu poder, a sua autoridade sobre as nossas vidas. E voltando para essa relação de filho, nós como pais, muitas vezes instruímos nossos filhos, diz assim, não faça isso, você vai acabar se machucando. Olha, cuidado, mantenha a distância, não é assim? E aí os filhos não obedecem, aí o que acontece? Se machuca. E aí você como pai fala, não te disse? Eu falei para você. Falei que ia acontecer, agora fica chorando. Irmãos, nós também somos assim. O Senhor tem revelado orientações para nós e fala, não faça isso. Ou algumas orientações é assim, faça isso que vai ser melhor. Espera, mas nós insistimos como filhos rebeldes em fazer conforme a nossa vontade. Agora a diferença nossa como pai com o nosso Senhor é que Ele diz assim, vai, não peques mais. Ele é misericordioso e graças a Deus por isso. Quero convidar o ministério de adoração a vir à frente. Irmãos e irmãs, quando nós começamos a refletir sobre este tema e trouxemos a provocação de olharmos para a Reforma Protestante, para os 505 anos da Reforma, nós comentamos que nós não queríamos fazer somente um resgate histórico, mas sim um resgate espiritual. E nós precisamos de retomar as Escrituras como sendo o centro da nossa vida. Que ela de fato seja 100% divina para nós. Que as Escrituras seja para nós a regra de fé. E que nós possamos também resgatar um dos solas da Reforma, afirmando somente as Escrituras. Abaixa a tua cabeça. Tenha um tempo de reflexão, de introspecção. Nós temos uma tendência de olhar para os outros. Mas esse momento é um momento para olhar para nós. Talvez nessa reflexão você tenha identificado alguns exageros, alguns equívocos, a sua apatia. Tem sido muito comum ouvirmos
os irmãos falarem sobre avivamento. Mas se queremos esse avivamento, é quando nós nos prostramos à palavra. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura nosso coração, Senhor. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Vamos ficar em pé. Faça desse cântico a tua oração. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Cura nosso coração, Senhor Jesus. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, o teu Espírito revelou nessa noite o quanto nós estamos distantes da tua voz, da tua palavra, e o quanto, Senhor, nós temos sofrido por conta disso. Primeiro eu quero pedir perdão, Pai, tanto por mim como pelos meus irmãos e irmãs. Mas quero pedir que haja um sopro do teu Espírito nessa noite, Pai, trazendo essa sede, esse desejo, Pai, de busca, de reconhecendo a autoridade absoluta da tua palavra sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de revelá-la em nossa mente, em nosso coração.
que seja doído, que haja constrangimento, mas que a tua palavra traga transformações, mude as coisas de lugar, ó Pai. Que possamos provar este mover, esse novo do Senhor, como resposta de salvação às nossas vidas, Pai. Abençoe meu irmão, minha irmã. Mova-se em direção a ele, a ela, como o Senhor tem feito também comigo, Senhor, nessa noite. Nos despeça assim com a tua paz e com a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a ação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e coração, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. E Deus abençoe, em nome de Jesus.